Graça e paz, meus amados irmãos. É um grande prazer estar aqui uma vez mais para transmitir a palavra do Senhor, uma pequena parte da palavra do Senhor que é viva e eficaz, uma grande alegria no meu coração. Esse canal, essa ferramenta tão importante para nós nesses dias de isolamento, de crise social, de distanciamento. Algumas igrejas ainda estão impedidas de cultuar, outras estão retornando, mas uma grande incerteza que tem tomado conta de toda a nossa nação, por que não dizer de todo o globo terrestre. Mas louvado seja Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nosso amigo, o pastor Luiz, trouxe essa palavra, a gente postou aqui no nosso canal, e uma palavra muito edificante da parte do Senhor, quero agradecê-lo. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, porque nesse tempo de crise natural nos sentimos só, nos sentimos isolados, nos sentimos abandonados. A impressão é que o inimigo das nossas almas tem nos cercado e não tem como nos livrarmos, não tem como a gente sobreviver. A impressão que é o fim, mas olha o que Deus fala através da sua palavra. Estava aqui agora meditando e Deus falou muito forte ao meu coração uma história do profeta Eliseu, num episódio em que o rei da Síria, o livro de 2 Reis capítulo 6, a partir do versículo 8, fazia guerra contra o povo de Israel. E Deus dava as estratégias, entregava nas mãos do profeta Eliseu todas as estratégias de guerra do rei da Síria, que por sua vez entregava ao rei de Israel, e assim o povo de Deus ele alcançava êxito nessas batalhas, nessas pelejas. Olha que interessante. Quando o rei da Síria ele descobriu tudo isso, ele até a primeiro momento achou que tivesse algum dos seus servos entregando seus planos, seus projetos de batalha, mas foi-lhe feito saber que na verdade aquilo que estava acontecendo era que existia lá em Israel um homem, um profeta, que Deus falava diretamente com ele, dava para ele todas as estratégias de guerra, e assim então ele entregava ao rei. E o rei da Síria, enfurecido, mandou logo um exército, um grande exército, está no livro de 2 Reis capítulo 6, a Bíblia vai falar que o rei da Síria enviou para lá cavalos, carros, um grande exército, das quais vieram de noite cercar a cidade. E o moço e o homem de Deus se levantaram muito cedo e saiu. O moço do homem de Deus, melhor dizendo. E eis que um exército tinha cercado a cidade, carros, cavalos. Então o moço disse: ai meu Deus, ai meu Senhor, que faremos? Porque os olhos do moço do homem de Deus eram olhos carnais. Ele estava vendo o que estava em volta, a circunstância que estava em volta. Ele estava vendo o que era material. Ele não conseguia enxergar o que era espiritual. E como servos de Deus, nós precisamos enxergar além do que é material. A Bíblia fala lá no livro de Efésios que a nossa luta ela não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Então, no mundo espiritual, não vencemos com as armas carnais, mas sim espirituais. E Deus nos deixou estas armas. E quando o profeta ele foi informado daquela situação, ele não se abateu, ele não se abalou. E diz a palavra que o profeta trouxe uma mensagem para aquele jovem: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles.
Irmãos, nós e Deus somos maioria. Não temos que temer. Momento de crise, momento de aflição, momento de desespero, momento de choro, de perda, de luto, de incerteza, de angústia, de aflição, tristeza, frustrações. Mas não temas. Essa é a palavra de Deus para o seu coração. Não temas. Não tema o exército que tem te cercado. O exército que tem cercado a tua casa, a tua família, a tua igreja, teu ministério, tua chamada. Porque o que está com você é muito maior do que os seus olhos carnais podem enxergar. A Bíblia vai nos falar que orou Eliseu e disse: Senhor, peço que abra os olhos para que veja. E a Bíblia fala que o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Deus estava com o seu exército. E o desfecho desta história foi, uma vez mais, uma grande vitória por parte do povo de Deus. Creia, tão somente creia. A minha oração é que Deus abra os teus olhos nesta situação, nesse dia, nessa noite, nessa manhã, dependente do horário que você for assistir esse vídeo, que Deus abra os teus olhos para que você possa enxergar que maior é o que está contigo, maior é o que está conosco, do que o que está no mundo, do que vem contra nós, do que tem se levantado contra nós, do que tem se levantado contra a sua vida, contra a sua igreja, contra o seu ministério. Certa feita, Deus disse através da boca de Moisés ao povo de Israel: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Que você nunca se esqueça disso. Essa peleja não é tua. Você não precisa ficar estudando uma estratégia, porque essa estratégia vem de Deus. O exército é do Senhor e nada saiu do seu controle. Tudo está no controle de Deus. Nunca se esqueça disso. Ele peleja por você, Ele peleja por mim, Ele peleja por nós. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.